Olá, sou o pastor Isaías e hoje eu quero estudar com vocês já a lição de número 7, que fala sobre a promessa de um coração novo. Ezequiel, no capítulo 36, no verso 27, diz assim: E vos darei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36 e 26. Aqui nós vemos nessa passagem que aqui Deus, prometendo a Israel, dar a eles um coração novo, para que eles pudessem novamente ter a oportunidade de adorar a Deus, servir ao Senhor, ter sensibilidade espiritual. E quando nós falamos de coração, é importante você, professor da escola bíblica dominical, se atentar, ou estudar a Bíblia. Tem Bíblia de estudo, palavras-chave, e lá na sua página 1718, fala que aqui dá o significado de coração, 3820, fala ali lev, em aramaico, que fala sobre um substantivo masculino, normalmente traduzido por coração, mas com uma grande amplitude de significado. Então aqui nós temos vários textos bíblicos que vai embasar, vai te dar condições para você entender os significados que cada texto bíblico fala sobre coração, E também não só como um substantivo masculino, mas também como verbo, lavav, e aqui fala sobre levav, coração, substantivo masculino, que significa coração, mente, ser interior. O uso original dessa palavra descreve toda a disposição interior da pessoa que Deus pode discernir. Então, todos os textos aqui, a gente vai estar, a gente tem condições de estudar, sabendo que cada momento, que ali está falando de coração, temos ali um significado por trás disso. Coração, homem interior, coração são às vezes os sentimentos, pensamento, enfim. Também, na Bíblia Pentecostal, na sua página 933, ali também tem um estudo que fala sobre o coração. Ele coloca o Provérbios 4:23 como ali um texto, um tema, dizendo assim: sobretudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Fala aqui sobre a definição de coração. O coração é o centro do intelecto, o coração é o centro das emoções, por fim o coração é o centro da vontade humana. Fala também a natureza do coração distante de Deus, que aí Paulo chega a dizer sobre o homem natural, faz as coisas que o seu corpo, o seu físico, a mente quer fazer, mas nós temos um homem interior que sempre está querendo fazer, quando tem o Espírito de Deus, a vontade de Deus. Então ele fala sobre Adão e Eva, por que ele chegou a ceder à tentação, eles cederam à tentação. Depois, por fim, ele fala sobre um coração regenerado. A solução de Deus para o coração pecaminoso é a regeneração. Fala sobre a regeneração está ligado ao coração. No coração daquele que experimenta o nascimento espiritual, Deus cria o desejo de amá-lo e de obedecê-lo. Também, junto, tem também o estudo sobre a regeneração, página 1576 da Bíblia Pentecostal. O amor de todo o coração é o elemento essencial a uma vida de obediência, e muitos outros fatos espirituais no lugar do coração da pessoa tem lugar no coração de uma pessoa regenerada. Então é muito importante você que vai dar ou ler, vai lecionar, vai ensinar esta lição, olhar esses textos que estão tanto na Bíblia Pentecostal quanto na Bíblia Palavras-chave. Mas na lição nossa também é importante, nós temos o livro do comentarista, Elinaldo Renovato, que é importante também nós lermos. Por quê? Porque apesar de ser uma aula, no máximo 50 minutos de aula, mas é importante você estar embasado para ensinar.
O coração do salvo é um coração bom. O homem bom, do bom tesouro, tira do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração, fala a boca. Então aqui nós já vemos, né? Ou seja, o que está dentro desse homem interior, é o que está realmente dentro da pessoa. Isso está registrado em Lucas, no capítulo 6, no verso do 45. Este homem interior, o que está dentro de nós, é o que nós estaremos expressando e até mesmo agindo de forma externa, né? Paulo diz, ora, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele a ninguém é discernido. Porque quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aqui é importante entendermos aqui, na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 2, do verso 14 a 16, lógico que a gente não vai falar sobre o cérebro, né? Ou seja, a parte fisiológica do cérebro, a parte neurológica, né? Então, como que funciona o nosso cérebro, mas quando nós falamos aqui de mente, está relacionado a todos os sentimentos que nós temos, né? A mente, ela podemos dividir aqui em 3 partes de uma forma bem simples, né? Se nós pensarmos no nosso cérebro, seria como se fosse um CPU de um computador, né? E ali, dentro dessa CPU, nós temos a parte de hardware, né? Ou seja, a parte física do computador. Depois, nós temos a parte dos softwares que são colocados, são programações que são colocadas nesse computador, podemos dizer que é a mente. Em cada ponto, né? Em cada lugar do nosso cérebro, tem à disposição, ou seja, lugares onde são armazenadas as informações. E por último, nós temos o programador, né? Então, ou seja, nós temos aquele que alimenta esse software, né? Aquele que dá realmente sentido para este software. Então, quando nós vemos aqui, olha, mas nós temos a mente de Cristo, ou seja, nós somos alimentados, esses softwares, né? Eles são alimentados através de um programador que a gente conhece, que é Deus. Deus é que nos fez, Deus é que colocou em nós todos esses sentimentos, tudo aquilo que nós somos interiormente falando, veio de Deus. E era tudo perfeito. Porém, quando aqui se fala, né, de Adão e Eva, nós estamos falando de alguém que anteriormente era perfeito, né? Era um ser perfeito, ele acabou sendo agora prejudicado, que nós conhecemos através do pecado, e nós hoje conhecemos o bem e o mal. Paulo discerniu bem essa renovação quando escreveu aos Coríntios. Assim que alguém que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, segundo a carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 5 e 17. Ou seja, essa briga constante entre o homem interior e o homem exterior. Também outro texto, né? Jesus respondeu, olha, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Vendo aqui, quando Jesus ele fala, né, para Nicodemos essas palavras, é necessário nascer de novo. Quando nós também vemos, né, assim como a igreja, já estudamos sobre as promessas de Deus para a igreja, já estudamos as promessas de Deus para Israel, mas ali, né, quando nós vemos em Ezequiel, no capítulo 36, 24 a 27, que é o texto que nós lemos, né, diz assim, olha, e vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Lembram lá daquele vale de ossos secos? Né? Aquele vale que Ezequiel tinha a oportunidade de enxergar, de ver? Então, espalharei água pura sobre vós, ficareis purificados, e
de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos purificarei. Lógico que esse texto aqui, né, não está falando especificamente do vale de ossos secos, mas o texto, né, do vale de ossos secos fala sobre isso. Uma nação que estava totalmente morta, não, e já sem vida, mas Deus, ele tem um compromisso com a nação de Israel, e ali ele fala, né? E vos darei um coração novo, e porei dentre vós um espírito novo. E mais, e porei dentre vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observarei. Então aqui nós vemos, não, o compromisso de Deus de nos dar, regenerar aquilo que foi corrompido, aquilo que foi, vamos dizer assim, que morreu, né? que perdeu, na verdade, a essência por causa do pecado. O coração, na perspectiva bíblica, como eu disse, né? Coração tem vários significados. Fiz a leitura da Bíblia, palavras-chave. Raramente essa palavra é usada com referência ao órgão físico. Nós temos algumas passagens bíblicas que falam sobre isso, né? Mas especificamente, ou especialmente, quando se fala de coração, uma das formas, né, está dizendo sobre o homem interior. O apóstolo Paulo diz, olha, doutrinando aos Coríntios, na sua segunda carta, ele diz, por isso, não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso para nós, um peso de eterno de glória muito excelente, né? Segunda carta de Coríntios, capítulo 4, versos 16 e 17. Então eles falam, né? Ele cita sobre este homem interior e o homem exterior. Importante também saber, né, quando se fala de coração cheio de poder. O que seria isso? E aí nós podemos embasar com Efésios capítulo 3, do verso 16 ao 19, que diz, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Né? O homem que está cheio de Deus, o homem que está com a vida nas mãos de Deus, entendendo o que realmente as promessas que Deus fez, né? De dar um coração novo, é realmente transformar este homem interior, transformar esse coração cheio de pecados, cheio de muitas coisas que não agradam a Deus, mas torna-se um coração cheio de poder. Coração de quem está em Deus, que é o tópico 2, um coração inclinado a Deus. Como eu disse, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Muito conhecida esta passagem. E aquele homem, Nicodemos, naquele momento ele não entendeu o que é que Jesus estava falando. De que forma o homem pode, ele dizendo, né? Como que pode um homem já velho nascer de novo? E aí Jesus começa a explicar para ele a forma de como Deus transforma, Deus muda o pensamento, as intenções, muda o caráter, muda a personalidade, muda de uma forma especial quando essa pessoa tem o coração inclinado a Deus, um coração consciente, como fez Maria, mãe de Jesus. Olha, diz assim, guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Lembra lá desse texto? Que fala, né, que Maria ela sempre guardava no seu coração todas as palavras ditas, né, que ela tinha consciência de que ela estava trazendo, carregando no seu ventre o Filho de Deus. E no seu coração ela tinha essa certeza, um coração consciente, certo, entendendo
o propósito de Deus para a sua vida. No entanto, diz assim, olha, reclamou um certo momento, diz a Bíblia, pelo que derramou sobre eles a indignação da sua ira e a força da guerra, ele expôs labaredas em redor, mas isso não atentaram, e os queimou, mas não puseram nisso o coração. Isaías colocando, quando Deus chamou Moisés para fazer com o povo de Israel um novo concerto, e ali Deus, ele colocou de novo, né? O Senhor, no entanto, reclamou da falta de entendimento para com todas as maravilhas que ele operara no meio deles, ou seja, coração insensato, coração que não tinha consciência daquilo que Deus havia feito por eles. Deus vê o coração do homem. Jeremias diz, olha, tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que prova o justo, e vês os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. Jeremias, o capítulo 20, verso 2. Deus, ele sonda, Deus conhece. O salmista diz, né? Sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. Então, o Senhor, ele conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa vida, o Senhor nos conhece por dentro. Promessa para o coração, que é o tópico 3. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Jeremias 29, 3. Porque muitas vezes, né, trazendo para os nossos dias, nós vemos que nós deixamos às vezes de realmente adorar a Deus com sinceridade. Nós não, às vezes não buscamos a Deus com sinceridade. Mas aqui ele fala, né? Jeremias dizendo, buscar-me-eis e me achareis, quando buscares de todo o vosso coração. Ou seja, com uma entrega total ao Senhor, uma maneira que Deus receba o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto, o nosso dia a dia, que seja realmente um dia voltado para as coisas de Deus. Paulo escreve aos Filipenses, olha, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graça ou com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ou seja, ele guardará o nosso coração. Muitas vezes nós ficamos aí atribulados, preocupados, não entendendo muitas vezes, querendo uma solução rápida, querendo pedir ajuda para qualquer um, mas aqui Paulo escreve, né? Não aos Filipenses, não estejais, pois, inquietos por coisa alguma. Se nós temos alguma preocupação, se alguma coisa nos faz nos ficar tristes ou nos aflige, comece a ter uma vida de oração. Ore ao Senhor. Peça a Ele que te ajude. Entrega o teu caminho, como diz a palavra do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e no mais Ele tudo fará. Ele é o nosso Senhor. Ele conhece. Ele nos conhece por dentro. Por isso que é importante nós termos realmente entendermos, né, quando aqui estamos estudando essa lição, que Ele é o nosso Deus. Ele nos conhece por dentro. Um coração feliz. Provérbios 17, 22 diz, olha, o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos, né? Quando nós temos Jesus dentro de nós, nós temos a paz, nós temos a segurança de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Foi estas as palavras que Paulo disse. Então nós temos um coração feliz, mesmo que às vezes as coisas não vão como nós queremos, as coisas não estão indo, né, da forma que nós desejamos ou queremos que seja, mas nós entendemos, né, que Deus está no controle de tudo. E essa felicidade, né, esta alegria de ter o Senhor como nosso Deus, de ter aquele que nos ajuda, nos abençoa, nos guarda, nos guia, já é para nós uma alegria. Nós nos sentimos felizes de sabermos que a nossa vida ela está nas mãos do Senhor, que a nossa família está nas mãos do Senhor, que a igreja está nas mãos do
Senhor. Então aqui é importante, o salmista sentia-se tão feliz na presença de Deus que exclamou: o meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei, a minha língua é a pena de um destro escritor. Então aqui é lindo esse poema, né? Que aqui o salmista chega a dizer: o meu coração ferve com palavras boas. Isso traz para nós também uma responsabilidade, né? De quando nós formos falar, as nossas palavras, elas têm que servir de bálsamo, as nossas palavras, elas têm que servir de alento, as nossas palavras têm que servir de encorajamento para outras pessoas. E quando nós falarmos, ele diz aqui, olha, a minha língua é a pena de um destro escritor, ou seja, um homem que estava ali, né, falando sobre os escribas, que eles eram aqueles que escreviam as leis, e ali ele tinha o cuidado de escrever com muito detalhe para que as palavras pudessem realmente ser entendidas. E aqui ele diz assim, olha, o meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua, ela expressa, parafraseando, aquilo que está dentro do meu coração. As minhas palavras, elas transmitem aquilo que está dentro deste homem interior, falando palavras para que possam mudar, transformar, melhorar a vida das pessoas, e isto é muito importante nós entendermos isso. Eu acho lindo esse Salmo 45, verso 1. Um coração cheio de amor. Desta forma, podemos viver como o apóstolo Paulo escreveu, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos capítulo 5, verso 5, Paulo escrevendo a esperança, né? Porque o amor de Deus está derramado em nosso coração. Quando a gente fala isso, né, nós vamos imaginando, né, Deus, né, derramando, né, as suas bênçãos sobre nós, sobre nossa vida, sobre todo o nosso interior, e tudo aquilo, o nosso corpo funcionando de forma especial, fazendo com que nós venhamos a sentir a presença do Espírito Santo em nós, porque aqui ele fala, né? Derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Terceira pessoa da Trindade, ela tem que estar dentro de nós, dentro do nosso coração. Por isso, nas nossas palavras, as nossas atitudes, as nossas ações, elas sempre estarão dentro da vontade de Deus. Nós procuraremos fazer o bem para as pessoas, nós procuraremos entender, né, por que muitas das vezes as pessoas agem de certa forma. Então, com amor, né, essa parte interessante, né, que fala sobre nós entendermos, né, nós nos colocarmos, a compaixão, né, nos colocarmos na posição de outras pessoas, ou seja, quando esse amor de Deus é derramado em nós, através do Espírito Santo, nós começamos a agir diferente, de forma diferente com os nossos irmãos. E ainda Paulo diz, olha, sobre tudo isso, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações e sedes agradecidos. Então, deixe o Espírito Santo controlar, dominar, ter o controle total da sua vida. O penhor do Espírito no coração. Mas, Paulo dizendo aos Coríntios, no capítulo 1, do verso 21 e 22, diz, olha, o que nos confirma convosco em Cristo é o que nos ungiu, é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Nós somos propriedades dele. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o Espírito Santo vem e derrama o amor de Deus dentro do nosso coração. Nós somos propriedades do Senhor. Mais do que uma garantia de salvação no sentido individual, o penhor do Espírito Santo, também chamado de penhor da nossa herança, é a garantia da vitória para a igreja do Senhor Jesus Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade,
o evangelho da vossa salvação. Tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Paulo escrevendo aos Efésios, do capítulo 1, verso 13 e 14. Olha que coisa interessante. Nós pertencemos a Deus. Este amor foi derramado dentro de nossos corações. E isso é uma garantia, né, que nós temos, que nós pertencemos ao Senhor. Dentro da conclusão, todas as promessas de Deus para a sua igreja, destaca-se as promessas de termos um coração novo. Ele nos faz, né, assim como fez com o povo de Israel, dando à nação de Israel um coração novo, também, né, para a igreja não é diferente. Nós temos um coração novo. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, ou seja, eu olho para o seu coração, provo os pensamentos. É isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Jeremias 17, 10. Que Deus nos ajude a fazer uma santa vontade, a fim de que sejamos beneficiados pela gloriosa promessa de Ele dar a sua paz a nós. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses no capítulo 4 e o verso 7. Que Deus te abençoe.